A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Meu nome é Risolene e hoje o nosso estudo está aqui, ainda em Juízes. Eu vou ler a parábola de Jotão. Vou ler aqui do capítulo, está no capítulo 9 e vou ler do 7 para frente. Então aqui fala: E dizendo-o a Jotão foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedestes fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém, e então Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beé, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Então aqui essa parábola mostra pra gente, né, que ele contou uma história para fazer o povo entender, né, o perigo que eles estavam correndo, né, de escolher uma pessoa como essa para governar sobre eles, né? Então esse homem, ele matou os próprios irmãos porque ele era ambicioso e queria ter poder, né? E esse homem, ele foi comparado aqui na história de Jotão como esse espinheiro que aceitou governar sobre as árvores, sobre a videira, sobre as oliveiras. Por quê? Né? Ele era uma pessoa que ele era ambicioso, né? Ele faria qualquer coisa para ter poder, e ele não estava nem aí para o bem-estar das pessoas, né? Então aqui esse homem, ele escapou, ele foi o único que escapou dos filhos lá de Gideão. Ele escapou porque ele se escondeu, depois ele fugiu para outro lugar, mas ele contou essa história aqui para alertar o povo, né? E estava falando aqui da ingratidão deles para com o Gideão, que o Senhor usou ele em tantas situações para livrar o povo, né, dos inimigos. E o que estava acontecendo aqui, esse outro filho dele aqui, esse Abimeleque, matou todos os irmãos, né? Então a história aqui dele está mostrando que nem a oliveira, nem a videira, nem a figueira,
todas elas tinham coisas boas para oferecer para o povo, né? E nenhuma delas queria governar sobre o povo, porque elas aqui estavam falando, se eu já alegro a Deus, já faço bem para o povo, uma tinha doçura, a outra tinha gordura, a outra tinha alegria, né? Tudo isso ela já fazia, né? Para o povo, para Deus em primeiro lugar. Então elas não tinham necessidade de governar ninguém, né? E aí o espinheiro, que só tinha espinho, só podia machucar, matar, destruir, fazer o mal, esse quis governar sobre o povo, né? Então isso aqui era a figura desse Abimeleque, né? Que não poupou nem mesmo seus irmãos. E ele queria tirou todo mundo do caminho que podia atrapalhar e ele mesmo se titulou rei, né? Então existem pessoas que são como esse espinheiro aqui, né? Que faz qualquer coisa pelo poder e machuca, mata, rouba, destrói. E isso aqui traz uma lição para nós, para os nossos dias, que nós não devemos nos enganar com as aparências, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção quando a gente vai escolher alguém para ser líder, né? Seja na igreja, seja na empresa, seja até mesmo no país, né? Quando o Senhor nos dá o direito, o poder de escolher, né? Deus já nos deu o poder de escolha lá no Éden, né? O Senhor nos deu o poder de escolha. Mas quando a gente escolhe mal, a gente paga um preço, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, não se deixar enganar por conversa, por aparência, né? Mas a gente tem que realmente pedir a Deus para Deus nos dirigir, porque se a gente faz uma escolha errada, isso pode nos prejudicar, não só a gente, mas todas as pessoas que estão conosco, né? E isso é em qualquer lugar, é numa igreja, é numa empresa, é no nosso país, no país ali onde a pessoa tem a origem ali, tem a nacionalidade, seja qualquer país, né? Não estou falando do nosso, é qualquer lugar. Então, assim, então as nossas escolhas, elas realmente faz toda a diferença, né? Também isso aí a gente pode levar para as amizades, pode levar quando você vai escolher alguém para casar, enfim, tudo que você for fazer na vida, você vai ter que fazer escolha, né? E dependendo da escolha que a gente faz, a gente pode estar permitindo que um espinheiro governe a nossa vida, né? Esse espinheiro aqui, ele representa o próprio mal, né? O próprio Satanás, né? Porque é uma pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa para ter poder e para machucar, para judiar, para fazer a vida dos outros amargar mesmo, né? Então aqui, isso aqui cabe em qualquer lugar, né? Então a gente tem que realmente saber escolher. Esse Jotão foi o único que escapou, porque ele se escondeu, e os demais, os outros irmãos dele, todos morreram, né? E esse tal de Abimeleque. Então ele estava contando aqui uma parábola, como Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo contava uma parábola para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava querendo explicar. Ele mostrava alguma historinha aqui do nosso mundo terreno, para a gente conseguir entender o mundo celestial, o mundo espiritual, o reino de Deus. Então Jesus contava sempre assim uma parábola, uma história, para que as pessoas conseguissem entender o que ele estava falando. Então foi isso que Jotão fez aqui. Ele contou essa parábola, né? Mas quando as pessoas elas estão, né, cegas, só mesmo Deus para abrir o entendimento delas, né? E outra que esse homem aqui, ele era um obstinado, né? Porque é uma pessoa que mata os irmãos, né? Para ter poder, ele é capaz de tudo, né? Então, assim, é o retrato do mundo isso aqui, né? O mundo de Satanás, que a palavra de Deus fala que o diabo, né, jaz do maligno, aliás, que o mundo jaz do maligno, né? Então, tem muitas situações e muitas pessoas fazendo o que esse Abimeleque fez e fazendo a vontade do mal, né? No caso, está fazendo o que o diabo quer, né? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância.
Tá bom, meu irmão, minha irmã, eu espero que essa passagem ela medite, ela faça você meditar, me faça me meditar. Aqui a palavra de Deus mostra que as árvores, elas não queriam abrir mão da gordura que elas tinham. A oliveira, né? Ela não queria abrir mão dessa gordura, que ela, isso era algo que era bom. Ela fala que deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria labutar sobre as árvores, né? Então, a oliveira ela não queria abrir mão disso. Aí depois vem a figueira e ela fala, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto e iria labutar sobre as árvores. Então ela sabia, a figueira já estava fazendo boas coisas, a árvore já estava fazendo boas coisas e a videira também já estava fazendo boas coisas, né? Então aqui a videira também ela fala, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens e iria labutar sobre as árvores, né? Mas aí quando chegou a vez do espinheiro, ele olha rapidinho, ele aceitou. Então assim, o mal é rápido, né? Como Jesus Cristo disse, né? Ele é mais rápido que os da luz. Então nós precisamos que Deus nos ilumine para fazer boas escolhas na nossa vida, né? E isso é, como eu falei já, vou repetir, é dentro de uma igreja, é dentro de uma empresa, é no mundo, né? Quando a gente está ali com poder para votar e a gente votar, Deus nos deu esse poder, né, de escolha, a gente fazer com responsabilidade, né? Não adianta a gente falar, eu não quero saber disso, é muito chato esse assunto, não quero me envolver nisso. Por mais que a gente não queira se envolver, mas também não dá para a gente abrir mão desse direito que o Senhor já nos deu, né? É um direito conquistado, então. E é isso. Meu irmão, minha irmã, eu espero que eu e você, a gente medite na palavra de Deus. Eu convido você a ler a palavra do Senhor, a estudar a Bíblia, porque se você estudar a palavra de Deus, ninguém vai te enganar. Então, assim, estude. A Bíblia, ela é toda proveitosa. De Gênesis a Apocalipse, é toda proveitosa. Então, estude a palavra de Deus. Você pode ler livros, pode ouvir pessoas, enfim, mas leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo de Deus te iluminar, para que ninguém te engane, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Se você gosta desse canal, se você acha que as mensagens que tá aqui nesse canal faz a diferença na sua vida, te ajuda de algum jeito, a palavra não é minha, é de Deus. Entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal avance, tá bom? E meu muito obrigada e que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.